A graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Hoje nós vamos estudar a lição de jovem, a lição de número 4, o que Cristo fez por nós. Vai ser uma lição muito interessante, fica conosco aí até o final, vai ser uma benção. Se você não se inscreveu, se inscreva, tá bom? É um prazer ter você aí conosco. Bem, nós vamos ver aqui o texto bíblico que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 21. E nós vamos ver aqui o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, nessa lição, nós daremos as características e os princípios, espirituais que estão presentes na obra realizada por Jesus. Então, é muito importante, todo cristão entender os princípios, espirituais que estão presentes na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus simplesmente não morreu por qualquer causa. Ele morreu por uma causa que toda a humanidade seria perdida se ele não morresse pelos nossos pecados. Então, apesar de existir uma explosão, da igreja, um grande crescimento. Vocês sabem que nesses últimos tempos, principalmente no Brasil, a igreja tem crescido muito, A população evangélica está se multiplicando. Isso é bom de um lado, Mas, por outro lado também, nós nunca observamos tanta heresia, escândalos, E a espiritualidade, infelizmente, ela está em decadência na vida de muitos cristãos. Mas aquilo que Cristo fez na cruz permanece, Então nós vamos estudar aqui que somente o entendimento bíblico da obra de Jesus na cruz é que pode nos dar uma visão correta daquilo que é o cristianismo. Porque se nós não entendermos, não tivermos um entendimento bíblico, do que Jesus fez na cruz, o nosso cristianismo vai ser um cristianismo muito fora daquilo que Jesus deseja na nossa vida. Então, a visão correta do cristianismo nós só vamos ter se entendermos o sacrifício de Jesus na cruz. Então, nós vamos começar aqui com a morte vicária de Jesus. A morte vicária aqui, ela significa a substituição. Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso aí é uma convicção que todo cristão ele tem que ter. Então, Jesus, antes de morrer, lógico que ele não sofreu só na hora de morrer. Ele sofreu muito antes no seu ministério, Ninguém jamais poderia nos amar tanto como Jesus. Ele sofreu perseguição, sofreu calúnia, ele sofreu a rejeição, ele foi chamado de endemoniado, ele foi chamado de beberrão, mas nenhuma dessas coisas fez com que ele desistisse. Nenhuma dessas coisas fez com que ele desanimasse, porque pelas pessoas que ele veio morrer, foi justamente essas pessoas que tentaram desanimar ele de morrer na cruz do Calvário. Então, agora, a morte de Jesus, ela não foi assim um ato isolado, ela não foi um acidente, Jesus sabia o que ele veio fazer. Jesus não veio morrer na cruz aleatoriamente, sem saber. Não, além de estar profetizado no Velho Testamento, ele tinha convicção de que ele veio para morrer pelos nossos pecados. Não é um ato impensado. Jesus não estava fazendo uma coisa ali, assim, de repente ele entrou ali, igual caiu no tobogã. Não, agora já estou aqui. Não, ele não foi nada disso. Não foi um ato impensado, não foi um acidente. Não, ele sabe por que ele veio à Terra. Ele sabe que ele veio para morrer pelos nossos pecados, certo? Então, ele sempre entendeu isso e passou para os seus discípulos, entendeu? Os seus discípulos não entendiam, E muitos tentaram até fazer com que ele desistisse, mas ele nunca desistiu. Ele foi até o fim, entendeu? Ele foi instigado demais para desistir, mas nunca desistiu. Também a vida é assim, querido. A missão de Jesus seria morrer pelos nossos pecados. Não tinha outra coisa. Nós também temos uma missão de Deus. E assim como o diabo lutou para Jesus não morrer na cruz do Calvário, ele vai lutar também para você não cumprir a tua missão. Deus tem uma missão na tua vida,
Mas essa missão ela só vai cumprir se você vencer, porque o diabo vai levantar pessoas de longe e de perto para poder te desanimar, para você não cumprir a proposta de Deus na tua vida. Mas em nome de Jesus, resista, né? Siga o exemplo de Jesus. Ele também se entregou completamente, né? As antigas heresias gnósticas, né? Os gnósticos, eles estavam sempre ali perturbando, querendo desvalorizar, né, o sacrifício de Jesus, que nós vamos ver aqui. Então, os gnósticos, eles divulgavam aquela seita do início do século, que Jesus não sentia nada, que Jesus não sofreu, não passou por sofrimento, não passou pela dor física, entendeu? Era outra heresia também gnóstica, que também dizia que a ressurreição de Jesus seria apenas espiritual, não corpórea. Primeiro, que Jesus não sofreu dor nenhuma, heresia. Segundo, que Jesus ressuscitou em corpo espiritual, não corpóreo, entendeu? Porque para eles o corpo era a sede da pecaminosidade de todos os males. Ele não sabe que após a ressurreição Jesus recebeu um corpo glorificado e antes da ressurreição ele não tinha pecado, né? A gente sabe disso. Então, tudo isso, conforme eu já disse aqui, a finalidade do diabo aqui, com essa heresia, era qual? É tirar o valor do sacrifício de Jesus e a sua identificação conosco. Se ele não sofreu dor nenhuma, se a sua ressurreição não foi corporal também, só espírito que ressuscitou, então quer dizer, não há identificação com a gente. Então isso aí ele quer tirar o quê? O valor do sacrifício de Jesus. Então, Paulo escreveu de uma forma bem clara: se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Mas Jesus ressuscitou, então a nossa fé não é vã, né? Então, assim como ele, nós devemos fazer também a nossa identificação com Jesus. Ela traz também a opção pela justiça, a visão, entendeu? Que opera. Porque o que acontece? A injustiça ela permanece no mundo de uma forma muito forte. E, infelizmente, as leis amparam a injustiça em muitas situações, entendeu? Então, muitas coisas da lei imoral, entendeu? São respaldadas pela lei, mas nós não devemos aceitar isso. Não, eu vou aceitar isso na minha vida porque é lei. Não. Fazer igual o Pedro falou, importa obedecer a Deus do que os homens. Nós somos conclamados a obedecer a lei dos homens, mas desde que não bata de frente com a palavra de Deus. Então, as leis imorais que são respaldadas, a gente não deve aceitar, entendeu? Lutar. Jesus não aceitou isso e nós também não podemos nos render à lógica do mundo. Por quê? Porque nós temos que se sacrificar pela justiça. Porque a moralidade ela está enterrada, entendeu? O mundo não quer nem saber disso, de moral. Por quê que ele não quer saber? Porque o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. E ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o mundo jaz no maligno. Então, não adianta a gente querer endireitar o mundo sem a pregação da palavra de Deus. Somente o homem aceitando a Jesus é que ele vai aceitar aquilo que está na palavra de Deus, né? E Jesus sofreu, mas cumpriu o seu papel. Expiação. Expiação e a salvação. É a segunda parte. Bem, a expiação ela tinha a finalidade de quê? A expiação ela tem a finalidade de tirar a culpa que está sobre alguém. Então, por isso que os sacrifícios do Novo Testamento eram constantes. Em Jesus, só uma vez, pronto, valeu por todas, né? No Velho Testamento cobria, Jesus tira. João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, expiação tem a finalidade de tirar a culpa da pessoa, certo? Agora é interessante que na lógica social do povo israelita, né, não bastava alguém que cometeu o delito fazer a restituição e a restauração. Por exemplo, fazia mal a alguém, eu tinha que restituir e restaurar, certo? O dano que eu causei. Mas tinha que ter o que também? Um sacrifício. Por que tinha que ter um sacrifício expiatório? Porque para retirar o que? O peso condenatório que havia em virtude do pecado.
Entendeu? Então eu restituía a pessoa que eu ofendi, restaurava, mas tinha que ter um sacrifício expiatório. Por quê? Para tirar o peso condenatório devido que o pecado. Entendeu? Então isso mostra o quê? Mesmo que você peque só contra uma pessoa, você está pecando contra Deus também. Você resolve o problema no horizontal, mas tem que resolver o problema no vertical também. Tirar a condenação, tirar o juízo. Porque o pecado, primariamente, ele é contra Deus. Porque quem manda não pecar contra o próximo é Deus. Então, eu tenho que resolver, quando eu peco contra alguém, eu tenho que resolver o problema com a pessoa e com Deus também. Entendeu? Mas Jesus, na cruz do Calvário, ele retirou a condenação que estava sobre nós. Graças a Deus, né? Jesus resolveu o problema assim e assim. Agora só depende de nós fazer a nossa parte, ok? Bem, um amor que não tem limite sobre a expiação que não tem limite. Então nós entendemos que a salvação ela tem efeito universal, né? Jesus não fez um sacrifício apenas por um grupo de pessoas, né? Mas Jesus morreu por todas as pessoas. Ele morreu pela humanidade. Todos pecaram, então todos teriam o direito à salvação, né? Se quiser, porque ninguém é obrigado a ser salvo. Deus não quer ninguém obrigado no céu, entendeu? Mas Jesus não morreu por um grupo, Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, os que quiserem ser salvos, eles têm a oportunidade de, através de Jesus, se reconciliar com Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora a oportunidade eu tenho que aproveitar, né? Jesus, ele não é salvador de uma pessoa, de um grupo, ele é salvador do mundo, não de uma nação como Israel queria, né? Então quem rejeita perde. Os efeitos práticos da expiação também. Bem, quando a gente compreende plenamente a expiação de Jesus, né, nós vemos que não temos mérito nenhum em relação à obra da salvação. Tudo vem do amor de Deus, entendeu? Toda a humanidade pecou e juntamente para que a expiação possa ser completa. A Bíblia mostra claramente, né, que nós não temos mérito na salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela não é mérito humano, é mérito divino. Agora, é pela fé. Se a salvação fosse pelas obras, todo mundo ia se gloriar. Não, eu fiz minha parte. Não, a salvação, Deus tirou todo o mérito da gente, colocando a nossa parte pela fé. Pela parte de Deus é a graça de Deus. A graça de Deus, ela foi derramada a todos os homens. É a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus. Agora, a nossa parte é a fé. Quem crê é que recebe a bênção, entendeu? Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Ah, mas eu não creio, então não é para você não quer salvação. A salvação é para quem crê. E eu não tenho mérito. O meu mérito é crer na palavra de Deus, entendeu? Então, toda a humanidade pecou. A Bíblia é muito clara. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem para ninguém. Não escapa ninguém. Todos. Adão pecou, certo? Ele é o culpado. É o cabeça do pecado, né? Instigado pelo diabo. Mas ninguém pode rir da cara de Adão, porque você também peca. Eu também peco, né? Então, nós temos que entender isso. Vamos para a parte final agora. O valor do sacrifício, uma dívida que ninguém mais poderia pagar, né? Nós éramos, isso aí é triste, mas era verdade, é verdade, nós éramos por natureza filhos da ira, ou seja, nós estávamos debaixo da ira de Deus, entendeu? Nada poderia mudar a nossa situação, querido, a não ser o sacrifício de Cristo. Não adianta, nada poderia mudar a nossa situação, a não ser o sacrifício de Cristo.
a não ser a nossa substituição. Jesus te substituiu. Se Jesus não morre no teu lugar, você ia continuar filho da ira por toda a eternidade. Mas Jesus morreu no teu lugar. A ira aqui, né, é a propiciação. Propiciar é desviar a ira. Jesus na cruz do Calvário, ele fez a propiciação por nós. A ira que estava sobre nós caiu sobre Jesus. Por isso que Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a carga do pecado, ali ele sentiu a ira de Deus, que era sobre nós. Então essa é a propiciação, é desviar a ira. Jesus desviou a ira. É como se fosse um para-raio, né? O raio vai cair lá, mas o para-raio atrai para cá. Jesus atraiu toda a ira de Deus para ele, para que hoje nós pudéssemos viver debaixo da misericórdia de Deus, entendeu? Então todos, né, devem a lei, entendeu? Então o sacrifício de animais era limitado, né? Mas o sacrifício de Cristo é completo e ilimitado, ok? Porque só Jesus é que podia desviar essa ira, né? Tirar da gente a lista de pecado contra nós. Porque se alguém deve a lei, né? Se eu fazer uma analogia que eu estou preso e alguém vem me soltar, e esse alguém está devendo também, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai ficar preso também. Então alguém para soltar o outro, ele não pode estar devendo nada à lei. E todos os seres humanos deviam à lei, porque não tinham capacidade de obedecer e cumprir a lei por completo. Mas Jesus, ele cumpriu toda a lei. Então ele não devia nada à lei, então ele podia soltar a gente. Todo certificado de dívida, né? Quando as pessoas eram presas antigamente, colocava lá onde eles estavam presos o motivo do pecado. Então Jesus foi lá e pegou tudo isso e tomou para si e liberou a gente, entendeu? Só basta agora crer, aceitar o sacrifício de Jesus, certo? Deus já fez a parte dele, agora cabe a nós. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. O Espírito Santo está aí na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ninguém podia soltar ninguém, porque todos deviam, mas Jesus não devia nada a ninguém. Ele pagou a nossa dívida e nos libertou, né? O que Cristo fez por nós, ninguém poderia fazer. Agora, sobre a visão do Apocalipse aqui, para o encerramento, João, ele foi arrebatado, né? Ele foi julgado na ilha de Patmos para morrer, mas Deus tinha um plano com ele, né? João parece que foi o único, segundo a tradição, foi o único apóstolo que não morreu como mártir, morreu de morte comum, porque o restante todos foram sacrificados, todos foram mortos, assassinados, foram mártires, né? Mas João não, João ficou bem velhinho, e ele foi julgado parece que foi num tonel de azeite fervendo, não morreu, o imperador mandou julgar ele lá na ilha de Patmos para morrer lá. Mas Deus tinha um plano, e lá Deus arrebatou João e mostrou o livro de Apocalipse, né? João escreveu o livro de Apocalipse. Então, no capítulo 5, né, João, ele viu o livro, né? Apareceu o livro, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, para não fugir do assunto. Então, João chora quando ele viu que ninguém tinha dignidade para abrir aquele livro, né? Ele ficou triste, chorou, porque o livro estava selado e não havia ninguém com dignidade suficiente para abrir, desatar os selos daquele livro, né? Nenhum ser do universo teria autoridade, poder, capacidade, dignidade, pureza para abrir e desatar aquele selo, certo? Mas nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, ninguém, nem na terra, nem os apóstolos, ninguém poder, nem o Elias, nem Moisés, nem Abraão se ressuscitasse, ninguém. Só Jesus é que poderia abrir aquele selo.
Só ele que poderia tirar, desatar aquele selo, entendeu? Ninguém no universo poderia fazer isso. Então, nesse contexto aqui, surge quem? O Cordeiro de Deus, ressuscitado como leão da tribo de Judá. Ele se manifesta, se mostra o único digno de abrir o livro. Então, queridos, aqui a gente vê a magnitude do sacrifício de Jesus. Por que ele era o único digno de abrir o livro? Porque ele foi o único que morreu pelos nossos pecados. Uma certa ocasião, ele falou: quem de vós me convence do pecado? Querido, qual o homem que pode nessa terra dizer: vê se vocês acham defeito em mim, vê se vocês encontram erro em mim, vê se vocês encontram pecado? Ninguém pode fazer isso. Todos nós somos fracos, temos fraquezas, né? Todos nós erramos, pecamos, e não tem como, entendeu? Por mais que a gente se esforça, mais a gente erra. Nós vivemos debaixo da misericórdia de Deus. Mas Jesus foi o único digno nessa terra de abrir aquele livro e continuar a história, entendeu? Então, para encerrar aqui a última parte, aquela cruz, ela era minha. Aquela cruz que Jesus morreu, ela era tua. Não tem jeito, entendeu? Em Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8, o apóstolo, ele argumenta que morrer, isso aqui é interessante, que morrer por alguém bom, alguém próximo, alguém que a gente ama, alguém da família, pode ser até compreensivo, né? Que você um dia resolva morrer para salvar alguém que você ama, um filho, uma mãe, algo assim próximo de você que você ame, né? Mas morrer por alguém que não demonstra nenhum carinho por você, que não demonstra nenhum amor por você, que te despreza, que não tem nenhuma consideração, eu acho impossível você querer morrer por essa pessoa. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas mesmo assim ele não desanimou da cruz. Ele poderia dizer: poxa, eu vim para esse povo não me quer, estou fora, não vou morrer mais. Ele era voluntário, ele se doou, ele não veio obrigado, ele veio porque quis, veio porque ele ama, ele queria salvar essa humanidade. Foi um plano perfeito de Deus. Então, Jesus, ele veio tomar o nosso lugar. A cruz era tua e minha, mas ele resolveu assumir a culpa. Entendeu? E não morreu por gente boa, não. Ele morreu por um Paulo que perseguia a igreja, matava crente. Ele morreu por um Pedro impulsivo. Ele morreu por tanta gente ruim, né? Ele não morreu só por gente boa, não. Então, Jesus demonstrou amor ao morrer sem exigir nada em troca e sem esperar nenhuma retribuição. Entendeu? Então, agora que nós poderíamos, em troca, dar o que a Jesus? Entendeu? A altura do seu sacrifício? Nada. O que nós temos que fazer é obedecer a Deus, aproveitar essa oportunidade, o que Deus quer é obediência. Porque quando nós obedecemos e fazemos a vontade de Deus, quem ganha somos nós. Deus é Deus. Deus não precisa de nada externo para ele melhorar. Ele já é completo. Deus é perfeito, é completo. Nós, quando obedecemos a ele, é nós que ganhamos. Entendeu? Então, nada na cruz de Cristo, né, pode substituir uma obra nossa. E na cruz do Calvário, Jesus fez o mais importante também. Não só nos reconciliou com Deus, mas ele também destruiu o poder de Satanás sobre a nossa vida.
Isso é que foi o mais importante. Depois da nossa reconciliação com Deus, foi que ele tirou a autoridade do diabo sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que ele pisaria na cabeça da serpente, mesmo que ele foi ferido, né, no calcanhar, porque ele foi crucificado, mas ele pisou na cabeça da serpente. E quando se fala de pisar na cabeça, é tirar o comando. E Deus tirou o comando. O diabo não tem comando na igreja, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ele pode ter comando até sobre alguns crentes que não vigia, mas a igreja, aquela cujo fundamento é Cristo, essa ele não tem autoridade não, porque Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja. Entendeu? Então, querido, que Deus te abençoe, tá? Que nós possamos entender o valor dessa lição e dar glória a Deus, porque é uma lição que mostra com muita clareza aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, amado, que Deus te abençoe, tá? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dá o seu like, compartilhe, entendeu? Não deixe de dar o toquinho no sininho para receber novos vídeos não, tá bom? Um abraço e até a próxima semana. E uma boa aula, professor. Deus te abençoe.